Boa noite, pessoal. Estou iniciando de novo aqui a live. Deu um erro na conexão do Guilherme. Estou esperando aqui ele entrar. Então eu estava falando um pouco da minha experiência que eu tive de treinamento nos Estados Unidos, né? E um jogador 15 do mundo. E é outra realidade. Treinamento que tinha uma estrutura muito boa. E essa realidade, né, de treinar com um jogador 15 do mundo. Então, às vezes você pega ali esses jogadores, aí, esses top 20 do mundo, top 30, é outra estrutura. Então, essas pessoas, normalmente, nesse nível, se dedicam, tem exclusividade assim, com squash, com treinamento e competição, né? Eu acho muito difícil aí, nesse nível, ter que se dividir com outras atividades. Então, que é um nível de exigência muito alta, né? Muito alta. Então, é diferente. Então, realmente, chegar aí nessa realidade entre os 30 melhores do mundo é um grau de exigência altíssimo, né? O Guilherme aqui. Estou só esperando, deu um erro na conexão dele. Estou só esperando aqui Aí, agora foi, pô. conseguiu. Eu Você tive que mudou trocar de aparelho? Mudei de aparelho, o meu não sei o que tá acontecendo aqui, não entrou não, viu, Manu? Então era o seu aparelho mesmo, né? O O meu outro. aparelho, né? Então, é estranho porque quando você aceita aí a solicitação, ele mostra a câmera pra mim, como se estivesse me filmando mesmo, né? Só que aí na hora que entrava ficava preto a tela. Ah, Mas foi aí, que bom que tá. deu certo. Sim, muito bom. Eu tava. Bom. E aí, como você está, Gui? Tô bem, cara. Tô nessa pandemia maluca aí, né? Tempos malucos que a gente tá vivendo, bem diferente aí, né? Acho que nenhum de nós viveu nada parecido com isso que tá acontecendo. Mas eu ainda tô conseguindo me manter bem ativo aí. Tô conseguindo treinar, não na mesma pegada que eu tava treinando antes, né, da pandemia, mas tem algumas quadras aí disponíveis que eu tô conseguindo bater bola e tô fazendo bastante treinamento físico aqui também na casa, né? Eu tô morando com meus pais aqui e no condomínio tem bastante espaço para fazer, né, principalmente corrida, tiro, etc. Então tenho treinado bastante a parte física. Entendi. Muito bom. Eu acho que tem que buscar se adaptar, né? Porque o treinamento tem que manter o ritmo, né? Tem que manter o ritmo e tem essa mudança desse momento, né? Mas tem que conseguir uma adaptação para conseguir manter o ritmo, né? Não, Não sem pode dúvida, sem parar. dúvida. O corpo não pode ficar parado, né? Até porque depois, quando for voltar, é pelo menos um mês só de pré-temporada ali para poder voltar no mesmo nível, né? Senão o corpo não aguenta também. Então é Sim, bom manter o corpo ativo e até para saúde mental também, acho, né, cara? Porque a gente tá tanto tempo dentro de casa que, putz, a cabeça vai pro espaço. Então é bom para manter a saúde sim. mental também. Sim. Ô, Gui, então eu vou aproveitar aí que tem algumas pessoas aí dos seus contatos acompanhando, outras aqui do meu. Então eu vou estar só me apresentando aqui. Meu nome é Manuel Pereira, conhecido como Manu, e eu comecei muito novo no squash, no esporte, comecei esporte muito novo, com 12 anos, e aos 12 anos eu vim de família bem simples, e aos 12 anos eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava numa academia de tênis, de pegar bolinha, e nos horários vagos eu jogava. E quando eu joguei squash a primeira vez, foi muito marcante. Foi algo assim que, primeira vez, foi algo muito forte. Naquele contato, primeiro contato, Gui, eu encontrei minha vocação. Foi a Putz, que primeira, assim, animal, foi que algo animal, que animal. muito marcante, foi muito especial, eu lembro como fosse hoje. E, e aí depois eu trabalhava pegando bolinha, depois de um tempo eu aprendi a jogar e comecei a dar aula. E comecei a dar aula, depois de um tempo comecei a competir,
E como atleta, eu tive os títulos de campeão brasileiro juvenil, campeão brasileiro profissional, e também fui medalhista com a equipe brasileira em Jogos Pan-Americano e Sul-Americano, e também joguei o circuito mundial, que foi uma experiência muito especial, muito especial. Você chegou a ganhar a etapa de PSA, não ganhou, mano? Ou foi vice? Cheguei a pegar, sim, eu peguei segundo lugar em Ilhas Virgens Britânicas, e foi muito legal, só tinha canadenses aí, europeus, e eu consegui me superar e tive um desempenho muito bom. E hoje eu moro em Ribeirão Preto, eu tenho uma academia de squash e também estou trabalhando com treinamento de squash e um novo produto, que é o treinamento mental e mentoria, que eu estou atuando agora. Legal, legal demais. Inclusive tem um pessoal para apresentar para você aí, psicólogos e galera que trabalha com mente. A gente está fazendo a escola do squash lá junto com o Squash do Amanhã e tem uma galera bem boa aí depois para você bater um papo. Legal. E você, Guilherme? Fala um pouco aí de você. Lógico, lógico. Bom, primeiro, deixa eu agradecer também ao convite aí, Manu. Muito obrigado por me chamar. Acho super legal as lives que você está fazendo. Mantém a galera do Squash aí aquecida, a comunidade do Squash bem unida. Então, parabéns aí pela iniciativa das lives também. Tô aprendendo muito de você também com essas lives, né? Você me falou bastante da sua história e acho que você é um cara que é um exemplo de atleta e a sua história ela inspira muita gente também. Eu acho que você tem muita coisa legal para contar para as novas gerações que vão vir e para a galera que está jogando mesmo hoje. Então, parabéns, mano. Você é um guerreiro, um grande vencedor do nosso esporte. E falando só brevemente de mim, meu nome é Guilherme Melo, para quem não me conhece. A galera me chama de Guimelo, acho que no circuito do squash. E eu tenho 28 anos. Eu tive a oportunidade aí de também jogar squash desde cedo. Comecei a jogar squash com 8 anos de idade por influência do meu pai, lá no Clube Atlético Ipiranga. Meu primeiro técnico foi o Renato Galego, lá no Clube Atlético Ipiranga. Depois vinha até outros professores também, o Kiko Frisoni, Felipe Soares, depois o Júlio Caseiro, né, que foi ser o meu técnico aí pela maior parte e até hoje é o meu técnico. E eu fiz faculdade fora, né, tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudo, a gente vai falar um pouquinho disso aqui na live, que vai ser bem bacana. Então joguei o circuito universitário lá, com um circuito bem forte lá fora, lá nos Estados Unidos, né, bastante jogadores. Hoje, você tem ali Farag, Amanda Sobe, Todd Harry, vários caras que se despontaram aí depois no profissional. E fui campeão brasileiro no ano passado, em novembro de 2019. Era um grande objetivo que eu tive aí quando eu voltei a jogar em 2016. E junto com o Júlio Caseiro, junto com uma equipe também que estava por trás ali, Glaucio Campos, o Leonardo Valente, toda a galera do Clube Atlético Ipiranga, do Davids Tennis School também, que são meus apoiadores aí desde moleque. Consegui aí realizar esse sonho. E tô agora jogando PSA, tô como 180 do mundo, meu objetivo é chegar a 100 do mundo. Era para ir no final desse ano, mas por conta da pandemia eu acho que vai ficar um pouquinho atrasado isso, mas estou como um dos meus principais objetivos, então só para falar um pouquinho de mim aí para a gente abrir a live. Muito, muito bom. Muito bom. E legal. Você quer... Boa, então já vou começar aqui, mano, do meu lado aqui. Eu queria fazer duas perguntas para você antes da gente partir para o meu lado da história aqui, porque eu acho que você tem, como eu falei, muita coisa legal para contar. E eu queria perguntar primeiro para você, né, história com experiência de jogador, né, principalmente na PSA, como que você avalia a sua experiência, né, nos anos que você jogou o PSA, e o que você tem de dica, né, para mim, para o Dieguinho, para o Vini Rodrigues também, que a gente está no circuito aí dos brasileiros, obviamente, né, a Bruna Marques, a Thaisa Serafini, a Ju também, que todas estão aí no PSA. O que você dá de conselho aí para alguém que está vindo do Brasil e disputando o Tour? Para mim, esse circuito internacional, o circuito PSA, foi uma experiência excepcional. Era um sonho que eu tinha de jogar o circuito mundial, de vivenciar a alta performance, que é algo assim que muito interessante, que
não para, né? O ano todo, não tem feriado, não tem fim de ano, é um ritmo que você não para. Então, consegui vivenciar isso por bons anos e foi muito especial, assim, vivenciar alta performance, viajar para muitos países e também essa experiência com jogadores de muitos países diferentes e muitas culturas, né? E foi muito legal, assim, que realmente o circuito internacional, os atletas, assim, eles têm uma seriedade, um comprometimento, assim, muito elevado. E foi, assim, bonito, assim, de ver, né, assim, o empenho, toda a dedicação de treino e de viagem. Então, foi muito especial. E como dica, assim, eu não vivenciei muito o circuito internacional, que eu demorei muito tempo para iniciar. E depois eu iniciei e consegui ter uma boa experiência, né? Mas eu acho que como dica principal é procurar, você comentou um pouco comigo que você já tem feito, né? Você foi treinar na Europa. Então eu acho que uma dica essencial é buscar treinadores, né? Que tiveram experiências internacionais, tendências aí no PSA, pessoas que vivenciaram isso, né? Então, quem vivenciou pode estar transmitindo como que é essa realidade, né? Então, acho que você tem feito essas treinos fora do Brasil, eu acho que esse é um ponto essencial para conseguir se superar e começar a realmente conseguir fazer ter um nível de igual, assim, para nível internacional, né? No Brasil também tem pessoas também que têm essa experiência internacional, mas eu acho isso, um ponto-chave é buscar pessoas que tiveram vivências e domínio no circuito mundial. Sem dúvida, sem dúvida. E legal que você fala isso, porque até na escola do squash eu bati nesse ponto também de procurem a vivência internacional, porque o squash está lá, né? Essa que é a grande verdade também. Europa, Estados Unidos, Canadá, acho que são os grandes polos hoje aí do squash. Legal, mano. E hoje, né, como empreendedor, né, dentro do esporte, dentro do squash, como é que você avalia a sua experiência também? O que são as principais dificuldades aí que um dono de academia hoje tem, e até para as pessoas que de repente gostariam de seguir esse caminho aí também de empreender dentro do squash? Essa é uma outra experiência que era um objetivo meu. O primeiro objetivo que eu tinha era essa experiência internacional de treinamento, né? E eu fiz um planejamento para ter essa experiência como atleta e depois de ter essa experiência empreendedora, né? Então eu fiz um planejamento e consegui, assim, executá-lo dentro dos objetivos que eu coloquei. Então, em 2015, 2014, 2015, que foram os anos que eu mais ganhei campeonato, assim. Boa. E foi muito especial, mas não por ganhar, né? Eu atingi um nível de maturidade e de domínio que foi, assim, algo muito especial. Teve campeonatos, assim, de eu ter a experiência de jogar um nível de excelência, assim, sabe? Às vezes, campeonato de conseguir acima do meu nível, né? Nível que eu nunca conseguia fazer e, de repente, eu entrava no jogo lá, na semi, na final, e eu me superava e conseguia expressar um nível de excelência. Então, foi muito especial. Então, só que eu tinha uma meta, né? Que eu queria entrar nessa parte empreendedora. Então, chegou no final de 2015, eu estava como número 1 do Brasil e eu direcionei meu foco em 2016 para a parte empreendedora, que era o meu planejamento. Então, nessa parte empreendedora, também é muito exigente. A gestão envolve muitas habilidades, que são muitas áreas, e também envolve pessoas. Então, essa parte de liderar, essa parte da gestão, são muitas habilidades, e eu já estou há 10 anos aí pesquisando, estudando e também vivenciando essa realidade empreendedora, e também tenho gostado bastante, eu acho muito, muito legal, e também venho me desenvolvendo, e também como no esporte, uma dica
importante também é buscar métodos e também buscar formação com pessoas experientes, né? Buscar assim, uma boa formação e também ter contato com pessoas experientes. Isso ajuda bastante para essa aprendizagem, esse domínio com relação à gestão, que esse princípio é o mesmo que eu falei do Squash, né? Então, buscar pessoas aí com experiência e bagagem. E também, eu estou com um produto novo, como eu falei, que essa parte do esporte, também essa parte empreendedora, envolve muitas habilidades. E também uma outra área que eu gosto também, que eu estudo há muito ano, é essa parte também de filosofia que eu gosto, acabei não comentando com você. Então são 3 áreas que eu venho estudando há muito tempo e buscando entender. Então isso me ajudou muito no autoconhecimento e no autodomínio. E eu estou com esse novo trabalho que eu comentei com você, que eu estou agora trabalhando com a parte de treinamento mental e também mentoria. Legal. Porque toda essa experiência aí me deu muito, assim, um autoconhecimento, um autodomínio, muitos métodos, né? E isso é importante para ter êxito, tanto na parte profissional, na parte como atleta, ou na parte pessoal, né? Tudo é necessário métodos. E agora eu estou, nesse novo trabalho, eu estou começando já venho estruturando isso há alguns anos, e é transmitir essa minha experiência para as pessoas que têm interesse, né? De estar conhecendo aí um método, assim, uma linha essa aí de mudança de comportamento, da disciplina, né? Que é um ponto essencial para tudo, né? Pô, show de bola, Manu. Ô, Manu, segura 2 segundos, só vou pegar o carregador, porque esse aparelho que eu tô aqui eu não vi que tava acabando a bateria. Tudo bem. Espera aí, segura aí. Tá. Então, até como eu estava falando desse outro produto que eu estou agora, né? Até quem tiver interesse depois e quiser entender um pouco mais, pode entrar em contato comigo, que eu estarei marcando às vezes um horário para estar explicando melhor qual é esse produto de treino mental e também de mentoria, né? Que, em síntese, é isso. É passar toda essa experiência que eu estou de 20 anos pesquisando e vivenciando, assim, né? Nessa parte de atleta, nessa parte empreendedora. E também uma parte também que eu gosto, assim, há muito tempo que eu procuro, essa é uma parte filosófica também, de entender um pouco o propósito das coisas, né? Esse autoconhecimento, né? Eu acho que no tudo isso são muitos comportamentos para êxito, né? Independente da área, da atividade, né? Ô Gui, então eu tenho... Você voltando aí, vou começar a ter uma pergunta aqui para a gente entrar um pouco na sua experiência. E eu gostaria de entender, assim, uma pergunta é como que foi o procedimento para você ganhar a bolsa de estudos nos Estados Unidos? Boa, legal. Bom, isso acho que é uma pergunta legal até para todo mundo que tem interesse aí, pais que têm filhos pequenos, que têm interesse em colocá-los nas faculdades, juvenis aí também que de repente têm interesse em estudar lá fora. Basicamente, Manu, o processo para você entrar numa faculdade nos Estados Unidos, ele não é um processo simples, tá? Mas ele é um processo completamente tranquilo de você fazer, tá? Então, a primeira coisa que eu e meu irmão fizemos, a gente já tinha isso em mente, né, de ir para a faculdade fora e tudo, muito por conta do Júlio Caseiro, que sempre, né, falou que a gente tinha que fazer isso, incentivou muito. A gente tinha o Dado, que também foi jogador do Júlio e que foi para Trinity College, né, um pouco antes de nós. A gente pegou bastante informação com ele e aí a gente começou a mandar e-mail para os... eu e meu irmão, a gente começou a mandar e-mail para os técnicos, né, das faculdades lá fora para ver, né, quem que tinha interesse, como é que funcionava e etc. Então esse é o primeiro passo, né? É você falar com os técnicos das faculdades, de descobrir quem são, e muitos que tiverem interesse podem até falar comigo, que eu conheço bastante gente lá. E o meu irmão, na verdade, ele entrou primeiro, né? Ele conseguiu o contato do John White. O John White chamou ele estava nos Estados Unidos na época, chamou ele para ir lá na faculdade, ele visitou, conversou com todo mundo e tudo. E aí gostou do meu irmão e falou, pô, a gente consegue fazer, né, disponibilizar uma bolsa para você, só que tem que fazer todo o processo de aplicação primeiro, tudo. Então,
depois que o técnico te conheceu e ele fala assim, putz, gostei do seu perfil e vamos seguir em frente, o próximo passo são as aplicações, né? O que é isso? Em dezembro ou janeiro começa esse processo de aplicação para as faculdades, então você tem que fazer um teste, que é como se fosse um vestibular, né? São 2 testes que você pode fazer, é o SAT, né? SAT, ou ACT, é o ACT. Algumas faculdades só aceitam o SAT, mas algumas faculdades aceitam ambos. Tá? Então isso é importante também entender qual o teste que a faculdade que você quer aplicar aceita. Então você faz o SAT, você tem que ter uma nota de corte ali, né? Eles têm uma nota para você poder entrar na faculdade. E você tem que fazer o TOEFL também. O TOEFL é o teste de proficiência na língua inglesa. Tá? Você também tem que ter uma nota razoável dentro do TOEFL. E é até melhor você ter uma nota melhor no TOEFL do que do SAT, até, porque eles querem estudantes internacionais que de fato falam inglês. Isso para eles é muito importante, né? Porque você chegar na faculdade sem falar inglês é um pouco complicado. E aí você faz esses 2 testes, e aí você começa uma série de aplicações online, né? Então, cada faculdade... Na verdade, agora eu acho que eles têm um sistema único de aplicação, mas você vai lá nesse sistema e você tem que colocar todas as suas informações, você tem que colocar até também... Você tem que escrever alguns textos para a faculdade, falando qual que é o seu propósito, o que você quer, né? Por que você quer entrar numa faculdade internacional, quais são os seus objetivos, esse tipo de coisa. E uma vez que eles aceitam essa aplicação sua, você começa com um processo de bolsa de estudos. Que aí, basicamente, você tem que mostrar até, né, alguns rendimentos da sua família, algumas coisas desse tipo. E aí eles estipulam o tipo de bolsa que eles vão dar para você. Algumas faculdades hoje, que é o caso de Drexel University, que é onde o John White está hoje, eles estão dando 100% de bolsa. A minha faculdade, a gente conseguiu 80% de bolsa, e aí, com a ajuda dos meus pais, eles pagaram 10%, e aí os outros 10% fica nos custos do aluno, né? No meu caso e no do meu irmão, a gente tem que pagar $10.000 para a faculdade depois que se formar. E só que eles dividem esses $10.000 em várias parcelas, então você paga basicamente uns $1.000 por ano. Se você quiser quitar antes, você pode, mas se não, é uns $1.000 por ano que você tem que pagar durante 10 anos, e aí é mais tranquilo assim, para os estudantes internacionais. Então, basicamente, é esse o processo. Falar com os técnicos, ir lá visitar a faculdade ou mandar vídeos, começar as aplicações sempre em dezembro ou no máximo em janeiro, para começar a faculdade em agosto ou setembro. E aí mandar, né, reunir todos os documentos, até também de currículo de colegial, essas coisas, e também documento financeiros, né, da família, no caso. Muito, muito legal. E um outro ponto aí, muito interessante, é esse, né? Que você passou todo esse processo, teve êxito, né? E conseguiu aí a bolsa de 80% e conseguiu aí ter essa experiência de estudar e também de participar da Liga Universitária de Squash, né? Ô Gui, e sobre esse método universitário americano e também a didática de ensino e também você teve essa vivência com americanos e pessoas de outros países e esses comportamentos deles com relação a estudo, assim, como que foi todos esses aspectos? Boa, cara, foi bem diferente, na verdade. Acho que são um pouco do choque cultural que qualquer brasileiro que vai para os Estados Unidos na faculdade vai sentir um pouco, assim. O americano, cara, ele é bem, pelo menos na minha faculdade ali, ela era uma faculdade bem rigorosa didaticamente falando, né? E, cara, era impressionante, assim, principalmente os americanos mesmo, né, que já estavam acostumados com aquele método de ensino. É impressionante a disciplina dos caras de ir para a aula, sai da aula e já estuda aquele material que foi passado na aula, né? Então o cara fica ali uma horinha depois que acabou a aula, né, estudando aquilo que ele acabou de aprender, basicamente.
E também, assim, já fazer qualquer tipo de lição, né, qualquer tipo de tarefa que o professor passa para o aluno ali pós-aula, ele já faz aquilo, a maioria, né, já faz aquilo logo na sequência da aula. Isso é um negócio que, assim, para mim não foi, foi bem diferente, né, cara? Aqui no Brasil, assim, a gente não tem muito esse costume. Eu sempre fui um bom aluno no colegial. Eu nunca fui um aluno de, putz, recuperação, de tirar nota baixa. Eu sempre fui um aluno bem, assim, não era um gênio, né? Mas eu passava bem tranquilo, assim, não tinha muita dificuldade no colegial. Mas eu nunca tive esse hábito, né, de, cara, sair da aula e já fazer a minha lição. Eu sempre meio que deixava para o último ali, e conseguia fazer as coisas tranquilo. Mas lá, cara, de fato, assim, até pela rigorosidade da faculdade e também, né, você ter que, para você ter a bolsa, para você manter a bolsa, você tem que manter uma certa média, né, na faculdade. Então, você logo tem que meio que se adaptar a esse esquema novo, assim, de ensino. Então, assim, eu estudei muito mais do que eu estudei no colégio aqui, eu acho que até do que muitas pessoas estudam na faculdade no Brasil, porque acaba sendo mais cultural, assim mesmo, nessa questão. E também um outro ponto é que você está fazendo a faculdade em inglês, né? Então, cara, assim, todos os livros que você está lendo são em inglês, né? Então, eu me formei em economia, então, cara, eu estava lendo, né, livros, assim, super didáticos mesmo na parte de economia, tudo em inglês, prova em inglês, aula em inglês, perguntas em inglês, tudo em inglês. Então, no primeiro ano ali é um pouco difícil você se adaptar de fato. Confesso que até tive algumas notas mais baixas assim do que eu tive no colegial. Eu nunca tirei F, né? Que F é fail, né? Nunca, não passou na aula. Eu nunca tirei um F, mas eu cheguei a tirar algumas notas baixas ali, principalmente no primeiro ano, até me adaptar mesmo. E tirando tudo isso, você também tá treinando, né? Também tem a obrigação de treinar, de jogar. Mas, cara, é um aprendizado sensacional, assim, eu acho que o contato que você tem com estudantes internacionais, então americanos, tinha gente do mundo inteiro, principalmente no time de squash ali, eu acho que isso traz uma bagagem bem legal, traz até um ponto de vista sobre mundo, assim, bem diferente, né, porque você acaba conhecendo gente de tudo que é cultura, de tudo que é, né, país. Então, eu acho que ter esse contato com gente do mundo inteiro e pontos de vistas diferentes sobre estilo de vida mesmo, sobre o mundo, acho que me formou como pessoa. Então, isso, sou muito grato a isso. É uma experiência que, cara, pô, encorajo todo mundo a fazer porque é sensacional. Nossa, muito bom, muito bom. E então, o que mais foi marcante para você foi assim, você sentiu os comportamentos assim, né? Mas e com relação à didática dos professores e o método das universidades também, como foi isso para você? Cara, de método de ensino ali, assim, era bem direto, assim, não tinha nada muito diferente do que tinha aqui no Brasil, do que eu experienciei aqui no Brasil em termos de escola, assim, de como as pessoas ensinavam e etc. Obviamente que, assim, o nível dos professores ali, você via que, né, para ser professor ali, você tinha que ter PhD e etc. Então, os caras eram muito bem preparados, né? Eram de fato muito bem preparados, mas também era um esquema bem rigoroso, assim, por exemplo. É, Era por semestre, né? Dividido por semestre, você tinha 5 aulas por semestre, 5 matérias diferentes, né? Você não podia faltar mais de 3 vezes em cada matéria, porque se você faltasse, né, se você faltasse a quarta vez, até a terceira tudo bem, se você faltasse a quarta vez, você já tomava F, já ganhava F, né? Você não passava aquela matéria. Então isso também é um negócio bem diferente, assim, que aqui no Brasil eu não sei como é que funciona, na verdade, essa questão de presença, se ela é bem rigorosa também. Mas lá, cara, era complicado. Eu até tive algumas discussões assim com alguns professores, porque teve vez que eu tinha que viajar para jogar, né? Então, de fato, eu estava representando a faculdade ali, né? Jogando squash e tudo. E aí era na mesma data de alguma prova, etc. E aí tinha alguns professores que não abriam mão. Eles falavam, se você não estiver aqui na data da prova, você vai zerar a prova. Eu falava, cara, mas eu não tenho escolha, né? Eu tenho que jogar, tipo, não é que eu posso escolher entre um e outro. E aí tinha que ir para atlética da faculdade, etc, etc. Então os caras eram bem, assim, você vê que
com relação à educação mesmo, o americano ele é muito, assim, ele é muito direto, cara. Não tem meia palavra. Tem que Sim. vir para a aula, você tem que fazer a sua tarefa. Não tem aquela conversinha, aquele jeitinho brasileiro de putz, eu vou entregar na aula que vem, eu vou fazer isso. Não tem nada disso, cara. É para entregar na quinta-feira. Se na quinta-feira não tiver lá, você já zerou aquele trabalho, vai buscar o próximo, porque esse já tá zerado. Então, assim, lidar com esse tipo de diferença cultural, assim, um negócio muito louco também, é um negócio muito louco, porque não entra na cabeça do professor que você não fez a tarefa que era para entregar na quinta-feira. Entendeu? Ele fala, cara, como assim? O negócio era para quinta-feira, não tem na semana que vem, é hoje, ponto, né? Então, acho que isso, assim, nessa questão de método de ensino, nesse sentido, assim, de rigorosidade, foi bem diferente. Mas acho que a gente acabou, eu e meu irmão, a gente acabou se adaptando bem, assim, e levando uma boa. Não, mas interessante é que você vê que o comportamento, tanto dos professores como dos alunos, tinha um grau de disciplina bem elevado, né? Bem elevado, bem elevado. E é impressionante também, assim, o americano, ele, até dentro de aula, né? Cara, tinha umas coisas, assim, que os americanos falavam, assim, alguns insights, algumas ideias que eles colocavam em sala de aula, que eu falava, cara, os caras são muito inteligentes, tipo, eles são muito mais inteligentes que a pessoa normal, assim, né? Sei lá, mesmo que. Eu falava pro meu irmão muitas vezes, eu falava, cara, os caras estão colocando alguns insights assim dentro de aula que eu nunca, jamais teria pensado na minha vida, né? E meu irmão falava, puta, cara, eu também sinto isso, assim, às vezes eu sinto que eu sou meio burro perto dos caras, porque os caras têm um nível de. E muito objetivo também, né? Eu acho que a língua inglesa, né? O inglês em si ela é uma língua muito direta, muito objetiva, né? Você consegue expressar suas ideias de uma forma muito mais clara do que você consegue em português, muitas vezes. E assim, cara, você tinha umas discussões muito legais, assim, muito profundas sobre certos assuntos ali na faculdade nos Estados Unidos, que é bem isso assim mesmo. Eu falava pro meu irmão, eu falava, caramba, tem hora que eu falo, acho que eu nem devia estar aqui, porque esses caras são muito mais inteligentes que eu, sabe? Mas isso é muito legal também, cara. É muito legal você estar dentro assim de uma comunidade de gente que, cara, você sabe que é inteligente, que tá com ideias super novas assim para você debater, para você discutir. Isso é super saudável, super legal. Legal. Muito bom, Gui. E só voltando um pouco, que o Guilherme jogou o circuito universitário lá nos Estados Unidos, né? Ganhou bolsa. E o treinador dele foi John White. O John White aí ficou entre os 10 melhores do mundo por muito tempo. E o que você destaca assim, do John White? O que você vê como os principais assim, comportamentos dele como treinador? O que você traz como os principais? Cara, o primeiro, assim, eu acho que a sabedoria de squash mesmo, né? Isso é um negócio que, cara, me abriu muito a cabeça quando eu fui pra faculdade, de eu falar, cara, os caras sabem de coisas sobre squash que eu nunca ouvi falar na minha vida no Brasil. Tipo, eu joguei, cara, dos 8 aos 17, foram 18 anos, foram 10 anos praticamente, 8 anos, jogando squash no Brasil. Cara, tem coisa que eu cheguei aqui na primeira semana, o cara tá me falando que nunca ninguém me falou sobre movimentação, sobre terminação de raquete, sobre tática de jogo, principalmente. Então, cara, isso foi uma coisa que assim já me abriu o olho muito forte assim para o mundo do squash e falar, cara, realmente assim a gente tem muita coisa a aprender com os caras que são bons mesmo, que jogaram circuito, que tem essa experiência profissional. Obviamente que a gente está falando de uma exceção. O cara é o John White, ele foi número 1 do mundo, ele foi top 10 do mundo por muito tempo, né? Eu acho que não precisa nem chegar nesse nível, né, de jogador mesmo, mas obviamente que, cara, ele trazia uma sabedoria muito grande assim para o jogo. E taticamente falando, ele também era muito bom, porque a gente entrava na quadra, a gente entrava muito na quadra com ele, né? Ele tava, assim, era todo dia tinha treino com ele, e às vezes eu descia lá nas quadras, tipo, de tarde, assim, fora de treino, pra treinar só com ele, né? E ele entrava na quadra, batia a bola. Isso era muito bom dele. O que ele não tinha muito bom, Manu, isso eu até comentava com meu irmão, que aqui no Brasil a gente tem muito melhor, era, por exemplo, durante o jogo, né? Ele não sabia muito bem te dar uns toques, assim, sabe? Ele não tinha muito a manha de falar, porra, Gui, vai por esse lado, ou vai. Eu acho que ele não tinha muito a manha de analisar o jogo enquanto ele estava acontecendo.
sabe? Ah, Enquanto ele estava entendi. acontecendo. Ele tinha muito a manha de me corrigir nos treinos. Então falava, puta, Gui, você tá fazendo isso errado, você tá movimentando para cá errado, a sua batida na direita, cara, eu acho que você podia aprofundar um pouco mais ela, a sua terminação no drop, ela não tá muito legal, vamos melhorar isso, tal. Isso ele tinha muita manha, mas durante o jogo ele não tinha muita manha. Eu ligava pro português, o Júlio Caseiro, eu falava, pô, Julião, eu preciso de você aqui no meio dos jogos, cara, eu preciso de você me dando toque e tudo. Mas o John White, cara, ele é sensacional. O cara que eu mais bate forte na bola que eu já vi na minha vida. Ele bate muito forte na bola, o John White. É um cara sensacional, um cara muito legal, assim, super acessível. Inclusive, até já também, para quem estiver assistindo a live aí, que tiver interesse de faculdade, etc. Hoje, ele não é mais técnico da minha faculdade, ele é técnico da Drexel University. Cara, lá eles estão investindo muito no squash. Eu tava lá agora no começo do ano, em fevereiro, eu passei uma semana lá com ele. E ele falou para mim, ele falou, cara, eu tenho bolsa 100% para disponibilizar para a galera, a faculdade está investindo muito no esporte, eles vão construir lá um complexo de 20 quadras agora. E então, cara, é uma faculdade para ficar atento, assim, para quem tiver interesse, porque eles estão investindo bastante, eles têm grana para dar bolsa para os atletas, e a galera que tiver a fim de fazer faculdade é um lugar legal, e obviamente, cara, você vai estar do lado do John White, seu jogo vai crescer absurdo, assim. Ah, muito bom. Legal. Boa dica. Ah, e uma E coisa também que eu não falei aqui era que, cara, o John White ele conhece todo mundo do circuito. Então, às vezes, ele fazia alguns torneios amadores, assim, torneio amador não, torneio de confraternização. E aí, cara, quem vinha pro torneio era David Palmer. Meu irmão ganhou um game do David Palmer até no torneio desse que ele fez. Vinha David Palmer, vinha o Ael Hind veio uma vez. Vinha. Quem mais vinha? Vinha o. Cara, deixa eu pensar aqui. Bom, o que eu lembro melhor assim foi o David Palmer e o Al Hind. Quando o David Palmer chegou lá, eu falei: não, o que é isso? Tá brincando, né? Pô, o David Palmer tá aqui pra jogar com a gente. O que é isso? Isso era muito legal. Muito muito legal. legal. E aproveitando, eu treinei, eu fui umas 3 vezes para Orlando treinar com o David Palmer lá. Então fui umas três Ah, vezes que legal. e tive uma boa experiência. Até que falei isso quando estava entrando, eu comentei lá na outra, no começo, no início, né? Sobre essa experiência que eu tive lá treinando com ele. Ele foi muitos anos aí top 10 do mundo, foi campeão mundial. Foi campeão E, mundial, exato. e é um treinador também excelente, assim, foi uma experiência muito boa. E muito, muito legal assim, ter contato com esses jogadores desse nível, algo assim, muito, muito especial. É Ô sensacional. Guilherme, voltando a essa questão da sua experiência, um ponto que até conversei com ele hoje cedo, e ele me falou um ponto que eu achei muito interessante, que né, na universidade lá, ele teve uma experiência que ele me contou que os 2 primeiros anos, os alunos são obrigados, faz parte do método, de morar na universidade. Mesmo morando na mesma cidade, tem que os 2 primeiros anos morar na universidade. E então você morou lá, você treinou, né? Treinou e jogou circuito universitário, teve toda essa parte também dessas vivências durante os estudos aí, né? E isso você acabou convivendo com muitas pessoas, americanas e pessoas de muitos países, né? E nessas suas experiências, quais foram assim, os principais assim, comportamentos assim, nas relações humanas que te marcaram? Boa, boa, boa. Cara, eu acho que alguns, assim. O primeiro, cara, e eu vou falar aqui até da parte mais da bagunça daí, mano, porque como você mora com. Assim, imagina que é todo mundo universitário, né? Pô, todo mundo com 17, 18 anos, a galera que tá entrando ali, os primeiranistas, né, da faculdade, todo mundo com 17, 18 anos. Então, tem muita festa, né, cara? Acontece muita festa no começo ali, tem muita festa junto, tá todo mundo morando junto, então é fácil, né, você, pô, fazer uma festa no quarto de um, na casa do outro, etc. E o que é interessante, cara, é que uma das coisas, assim, de comportamento, né, que eu e meu irmão a gente identificou bem no início, assim, foi que o americano, ele é bem mais retraído nessa parte social, principalmente por conta da idade, né, que você pode beber lá. Então, lá é 21 anos, né, a idade que você pode começar a beber. E, cara, quando eles chegam na faculdade, eles têm 18 anos, então eles não têm idade ainda para beber,
mas eles estão longe dos pais ali, né? A primeira vez que eles estão meio que fora do contexto de casa, de pais, etc. Então, cara, a galera fica meio maluca, assim. Os caras querem fazer festa o tempo inteiro, porque agora a gente pode beber, não tem ninguém para encher o nosso saco. E aí os caras fazem identidade falsa para ir lá comprar cerveja e etc. Isso era um negócio muito louco que, para mim, pro meu irmão, nunca foi uma coisa muito, né? Putz, aqui no Brasil é mais livre, assim, né? Você tem uma liberdade um pouco maior, até pela idade também, ser 18 anos e tal, mas eu acho que quando você tá com 16 ali, você já tem uma liberdade um pouco maior aqui no Brasil. E lá não, os caras são muito retraídos, então quando eles chegam na faculdade, é meio que loucura, assim, tipo, vamos fazer tudo que a gente não fez até agora, vamos pra cima. Então isso foi uma coisa de comportamento bem interessante, assim, né? Pra começar, assim, aquele choque cultural já foi um negócio bem louco, assim. Que de fato os caras querem fazer festa todo dia no começo ali, principalmente a galera de primeiro ano. E eu acho que assim, do dia a dia ali, assim, né, da convivência do dia a dia, eu acho muito legal essa questão que você comentou, né, que eu falei para você que todos os alunos têm que morar na faculdade ali nos 2 primeiros anos, porque, cara, você de fato consegue criar uma relação muito forte, né, com certas pessoas ali. Obviamente, você sempre vai ter um grupo ali que você, né, anda mais, conhece mais, etc. No meu caso, era muito a galera do squash mesmo, né? Mas ele de fato ele facilita muito essa interação, né, entre os alunos. Então, diferente, pô, né, se o cara tá indo para casa, se ele estivesse morando em casa e, pô, ele vem para a faculdade para ter aula e já volta para casa, ele não tem essa convivência de treinar junto com um grupo, de estudar também, cara. O americano gosta muito de fazer grupo de estudos e etc. Então, sai da aula, já senta junto para estudar, depois vai comer junto e aí vai dormir junto, porque, pô, você tem seus roommates ali, né? Então, geralmente você mora ali num quarto com 4 ou 5 pessoas juntos. Então eu acho que essa convivência no começo é essencial assim para adaptação mesmo, né, dos alunos na universidade, até por conta disso que eu te falei também, né? O cara é um pouco mais retraído socialmente falando, então jogar, né, todo mundo junto ali, tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo se descobrindo, todo mundo meio que estudando, treinando junto, eu acho super legal também. Só aproveitando, tem uma pergunta aqui. No time de squash masculino, quantos bolsistas? Cara, deixa eu pensar, meu irmão, um cara de Israel, tinha um cara da Guatemala e tinha... no meu primeiro ano eram uns 4 ou 5 atletas. Geralmente é mais ou menos isso, são 4 ou 5 atletas no time que tem bolsa grande, né? Tô falando bolsa 50% ou mais. Tá? Porque tem alguns atletas que recebem uma bolsa menor, uns 20%, 30%, mas as bolsas grandes mesmo, 50% ou mais, geralmente uns 5 atletas. E aí, tendo em mente, o time titular são 9, tá? Então é mais do que a metade do time tinha bolsa de 50% ou mais. E o time completo, né? Aí contando os reservas também, a gente está falando de o masculino, devia ter mais ou menos uns 15 jogadores. De 15 a 20, dependendo da temporada. Mas é de 15 a 20 aí o time completo e uns 5 bolsistas. Isso no masculino. Isso, bolsista 50% ou mais, né? De novo. No caso do meu irmão, a gente tinha uma bolsa bem alta, né? 80% é uma bolsa alta. E na minha faculdade, eles estavam investindo muito também no squash no ano que eu entrei, né? Na verdade, assim, de uns 3 anos antes de eu e meu irmão entrar, até uns 2 anos depois de eu entrar, eles estavam investindo bastante. Aí, depois que teve a saída do John White, eles acabaram tirando um pouco da verba do squash no programa de Franklin Marshall, né? Que é a minha faculdade. Mas, cara, assim, existem muitas faculdades hoje que estão despontando, que tem muita bolsa. A faculdade que o Dado fez, né, o Eduardo Ruski, Trinity, eles também disponibilizam muitas bolsas. Eu sei que o Dado teve bolsa de 50% ou mais lá. E eles têm vários estudantes internacionais, então muitos deles ganham bolsa de estudos. Sim. Guilherme, e nesses circuitos universitários, quantas universidades fazem parte? Boa pergunta. Eu não sei te dizer exatamente, Manu, mas mais ou menos. Mais ou menos umas 60 universidades, de 50 a 60 mais ou menos.
Tá. Aí eles dividem o circuito por ligas, né? Então você tem a Liga A, a Liga B, a Liga C, a D, aí vai até, cara, puta, nem sei que letra que vai, mas deve ser até, deixa eu pensar, M ou N deve ser mais ou menos. Cada liga tem 8 times. Então a Liga A vai do time número 1 ao time número 8. Aí depois a Liga B do 9 ao 16. Aí depois do 16 ao 24. E assim, do 17 ao 24 e assim por diante. Então é assim que eles dividem. A Legal. Franklin Marshall, a faculdade que eu fiz, quando eu e meu irmão entramos, a gente estava em 15º, a gente estava na Liga B. E aí, quando eu saí, a gente estava em sexto. A gente entrou na Liga. No meu segundo ano, na verdade, a gente já tinha entrado na Liga A, e aí a gente ficou lá até eu me formar. Nossa, muito legal. E para quem entrou agora, o Guilherme está falando um pouco da experiência dele. Ele ganhou bolsa de estudos nos Estados Unidos e estudou economia, e ele morou na universidade. Então teve a experiência de treinamento esportivo aí do squash, né? De estudo com muitas culturas, os americanos e pessoas aí de muitos países diferentes. E toda essa experiência, Guilherme, que hoje ele está aí como atleta profissional, está jogando no circuito internacional de squash, e toda essa experiência que você teve nos Estados Unidos, o que você traz aí como os principais assim, comportamentos ou aprendizagem hoje para você como ser humano e para sua vida? Quais foram os principais aí aprendizagens? Boa. Cara, eu acho que assim, e isso independente de faculdade, de ter feito uma faculdade fora ou não, eu acho que a vivência internacional ela te traz uma aprendizagem de você olhar para o mundo mesmo com outros olhos, né? Eu acho que você assim aprender que, cara, o país que você mora ali, a cultura do país, a ideia das pessoas do país que você mora, não existe muitas coisas além daquilo, né? Existem, pessoas que pensam completamente diferente de você, e é super legal você poder entender, né, ter a visão de mundo de uma pessoa que, cara, tá tão distante e que pensa coisas tão diferentes de você. Eu acho que isso gera insights, isso gera discussões que são super legal, e principalmente nessa época de universidade, né? Que eu entrei na faculdade com 17 anos, então é bem nessa hora que, cara, você está aprendendo muita coisa, você está mudando muito a sua cabeça sobre diversos assuntos, né? Você está se formando ali um adulto mesmo, né? Então, eu acho que essa vivência internacional, obviamente, para mim foi através da faculdade, né? Mas eu acho que qualquer vivência internacional ela agrega isso, né? E assim, eu acho que também foi muito bom, pessoalmente falando, daí, né? Em 2 pontos, né? Uma pelo squash, né? Porque, eu joguei 4 anos de squash num alto nível ali, né? Num circuito que, tinha Ali Farag, tinha Todd Harry, no feminino tinha Amanda Sobe, tinha o Hamid Tendon também, que são jogadores aí que depois, né, se despontaram bem aí no circuito PSA. E eu acho que, cara, você volta com uma bagagem muito boa, profissionalmente falando também, né? Porque você volta com um currículo de ter se formado numa faculdade fora, falar inglês fluente, ter esse tipo de. Acho que até de também. De conseguir se expressar um pouco melhor, né? Por ter vivido com pessoas de backgrounds diferentes, você tem muita bagagem assim para falar sobre assuntos diferentes. Isso eu acho que agrega bastante também, né? Então, para alguém que joga squash, que quer fazer faculdade, mas não quer seguir no esporte, depois quer, né, entrar numa corporação, quer ser um executivo, eu acho que isso também é uma coisa que ajuda bastante, né? Que é um pouco do que eu fiz pós-faculdade, né? Eu comecei a trabalhar em empresas, etc. O meu irmão também foi por esse caminho. Meu irmão hoje está na Tailândia, lá como executivo e etc. Então eu acho que te traz uma gama de opções, né? Se eu quiser me profissionalizar, eu estou bem no esporte, eu estou treinando, estou num circuito competitivo, e se eu quiser, de repente, né, deixar o esporte, mas seguir a minha carreira profissional aí dentro de uma empresa, etc., isso é completamente possível também. Então, isso acho que foram coisas que foram legais assim, que eu trouxe comigo. Muito legal aí de você compartilhar essa aprendizagem lá, né? Que você colocou que os principais aprendizagens foi de ter acesso a outras perspectivas com relação à vida.
E eu acredito muito nisso. Eu acho que a vida, acho que o segredo da vida é ampliar a nossa perspectiva com relação a ela, né? Que às vezes a gente tem uma visão, só que tem outras pessoas que vê a relação com a vida de uma perspectiva diferente, né? E a gente ampliar isso, eu acho que esse aí é um ponto muito importante com relação assim, ao crescimento como ser humano, né? E você poderia citar um ou dois aí, ou não sei, três, né? Ou, com relação, quais perspectivas que você teve acesso lá que mais te marcaram com relação assim, à vida, né? Boa, boa. De Cara, forma objetiva, né? sim, sim, sim. Eu peguei uma época legal, assim, dos Estados Unidos, porque foi bem na época, assim, que o Obama foi eleito, por exemplo, então era o primeiro presidente negro do país a assumir ali a presidência, que foi uma coisa, cara, super grandiosa, né, e foi muito legal poder ter vivido isso. Eu acho que também estava rolando muitas coisas, assim, nos Estados Unidos, que eu acho que começou agora, que eu acho super legal ter esse tipo de debate, esse tipo de ideias, que é muito a questão do feminismo também, né? Os Estados Unidos é muito forte com relação a isso, e eram ideias que para mim eram completamente estranhas, assim, né? Não eram assuntos que eu tava acostumado a discutir aqui no Brasil. Né? Então, pô, você chega nos Estados Unidos e você vê, cara, as mulheres, meu, super empoderadas e, cara, brigando pelos direitos delas, uma luta super bonita mesmo de você ver. E era coisa que aqui no Brasil eu não estava muito acostumado a ter esse tipo de contato, a ver grupos femininos discutindo, né, cara, qual que é o lugar de cada um na sociedade, pô, por que a mulher hoje não ocupa cargos em altos escalões de empresas hoje, etc. E você fala, cara, meu, é verdade, né? Tipo, tem muita coisa que os caras estão debatendo assim que, pô, no Brasil ainda não chegou esse tipo de debate. E hoje você já vê que, cara, tem muita coisa acontecendo, assim. Acho que até por conta de rede social também, e tudo que nesse meio tempo veio a crescer, eu acho que essas discussões estão né, ficando um pouco mais globalizadas. Mas até, por exemplo, com relação à religião, né? Eu sempre fui, pô, cresci católico, por exemplo, fui criado católico, né? Mas na faculdade eu, cara, vi que eu não me relacionava muito com aquilo, né? Com religião e tudo. E a minha faculdade ela disponibilizava várias matérias sobre religião, né? E que você podia escolher. Então eu acabei fazendo algumas, né? Para entender um pouco mais desse mundo. E, cara, minha cabeça mudou completamente, assim, eu quando fui para os Estados Unidos, eu tinha uma mentalidade, principalmente com relação à religião, e quando eu saí, cara, era uma mentalidade completamente diferente, assim, e uma coisa que, mesmo lá nos Estados Unidos, por exemplo, cara, você vê muita gente muçulmana, você vê cristão, você vê católico, você vê, cara, gente de tudo que é, muito judeu também. E aqui no Brasil tem uma comunidade católica muito grande, né? Eu acho que todo mundo tem mais contato assim e não é um assunto que a gente acaba discutindo tanto. Lá, cara, cada um debatendo a sua religião, colocando o seu ponto de vista, falando e debates saudáveis, né? Discussões saudáveis, principalmente no âmbito da faculdade. Então isso é um negócio super legal também, que eu falava, cara, pô, eu achava que era só católico que existia no mundo, né? Pô, lá você vê que você descobre uma gama de ideias novas, de insights novos que a galera traz. Então eu acho que, cara, eu voltei muito diferente como pessoa mesmo, assim, falando de diversos tipos de perspectivas, assim, diferentes, que eu acho que abriu muito a minha cabeça também, abriu muito a minha cabeça com relação a vários tipos de assuntos diferentes. Nossa, muito, muito legal. E realmente você vê que essa questão de ver outras perspectivas, né? Ver outros pontos de vista com relação a um aspecto e ampliar isso faz mudar nossos comportamentos e nossa visão com relação a eles, né? Total, total, total. E isso é um negócio engraçado que eu conversava muito com o meu irmão também. Eu acho que na minha faculdade especificamente, eu acho que tinha até um número maior de judeus lá, se eu não me engano, se eu não me engano. E, cara, aqui no Brasil eu tenho contato com muito poucos judeus, assim, né? E eu falava, caramba, meu, tem muito judeu aqui, né, nos Estados Unidos. Eu falava, cara, de fato, assim, é bem diferente do que a gente vive lá, né? E é uma galera com uma mente diferente também, né? Até
culturalmente falando, porque, cara, os feriados são outros, o tipo de coisa que eles comemoram é diferente. Então, cara, essa troca de informação é super legal. Eu passei alguns feriados lá, né, de faculdade, que eu não podia voltar para o Brasil sempre. Eu voltei, sei lá, umas 2 vezes para o Brasil, eu acho, nos 4 anos que eu fiquei lá. Eu passava muito feriado na casa de amigos meus, né, americanos. E foi super legal isso, cara, que, putz, passei feriado uma vez na casa de uma família que era muito diferente da minha, e, pô, você ter essa troca de informação, conhecer uma casa, né, uma família nova, isso é super legal também. Tá? Legal. E muito bom essa colocação aí. Acho que eu, pela minha experiência, tenho visto isso, né? Que acho que todos buscamos aí estar se desenvolvendo e crescendo como ser humano, como atleta, né? Esporte, na vida, né? Todo mundo, essa busca de crescimento. E eu vejo que o ponto-chave para isso, é ampliar a perspectiva, né? Entender outros pontos de vista com relação ao que nós estamos buscando, né? E isso, como no atleta, nessa parte também da vida, ou na parte do empreendedorismo, né? É sempre assim muito válido assim conhecer, né, outras perspectivas, outros pontos de vista, né? Isso. Sem dúvida. E acho que para fazer isso também, mano, você tem que ter assim, uma mente um pouco mais aberta também, né? Você tem que estar disposto cara, a opiniões diferentes, né? A ideias diferentes da sua. Eu acho que ter esse debate saudável, assim, entre pessoas que pensam diferente é produtivo pra caramba. Cara, para morar fora não tem jeito. Você tem que estar disposto a pensar diferente ou a começar a aceitar coisas diferentes, porque você vai, né, vivenciar ali 4 anos com pessoas que, cara, têm um background completamente diferente do seu e tem uma perspectiva de mundo muito diferente da sua, né? Então eu acho que é legal porque você vai abrindo muito a cabeça com relação né, putz, cara, pessoas de diferentes lugares pensam de forma diferente e tudo bem, né? E tá tudo Sim. certo. E você colocou acho que um aspecto que eu vejo como muito importante, que é tanto para esse desenvolvimento aí na vida ou como atleta, né? Você colocou na vida que tem que estar aberto para entender outros pontos de vista, outras perspectivas. E isso vai mexer com o que conhecemos e sabemos. Sem dúvida. E tanto na vida como no esporte, eu vejo que um ponto importante, que no esporte é isso. Como você falou, que eu treinei aqui por muito tempo, 15 anos, aí, 20 anos, e eu fui para a Inglaterra em 2018 e eu tive que mudar praticamente todos os meus aspectos técnicos, entendeu? Depois de 20 anos treinando. Então, mesmo como atleta, nós temos que ter uma abertura para a mudança. Entendeu? Então, o processo evolutivo, ele envolve mudança, ele envolve adaptação. E isso em qualquer área da vida que vamos se propor a realmente crescer e desenvolver, vamos ter que realmente ter essa flexibilidade para aprender coisas novas, outros pontos de vista, e conseguir se adaptar e aprender novas coisas, a mudança, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é até engraçado o que você falou também, mano, porque agora eu fui no ano passado, eu fiquei em Praga 3 meses treinando lá. E o que você falou também, putz, treinei 20 anos e, cara, vou pra Inglaterra, tenho que mudar minha técnica. Foi exatamente o que aconteceu comigo, cara. Eu cheguei lá, os caras falaram, meu, mas você tá batendo na bola errado, cara. Não é possível que nunca te corrigiram isso, né? Eu falei, puta, meu, 20 anos treinando no Brasil, agora eu vou ter que mudar tudo que eu faço, né? Então isso é engraçado também. De novo, né, se o cara não tem a cabeça muito aberta, ele vai falar, meu, vocês estão loucos, vocês estão errados, eu treino há 20 anos assim e tudo mais, então... acho que lidar com, né, viajar bastante, ir para outros países, acho que te dá um pouco dessa questão de ser aberto a outros tipos de opiniões. Né? Sim. Ok, acho que vai terminar aqui o tempo, está finalizando, e só vou colocar, acho que uma última frase que me inspira, e eu espero que ela te inspire também. É uma frase muito curta, e vai terminar aqui o tempo, Gui. Vamos ficar para a próxima, vai finalizar aqui já. Depois a gente continua, uma outra oportunidade. Muito obrigado, foi um prazer estar com você. Agradeço também a todos aí os participantes. Muito bom. Uma boa noite para vocês e até breve. Valeu demais, Manuzão. Tamo junto. Um abraço.